Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa live de técnica de mechas, né? Nós fizemos uma enquete e vocês escolheram que queriam fazer a live técnicas de mechas. Então vamos tirar algumas dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre eriçado, costurado, técnica do secador, tá? Então vamos fazer, vamos tirar algumas dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Welisneida Borges, tá? Eu sou técnica formada pela Hair School e eu estou aqui para ajudar vocês, tirar as dúvidas. Quem tiver dúvida, gente, tem uma caixinha, tá vendo aqui esse pontinho de interrogação aqui do lado direito na tela de vocês. Deixem as perguntas aí, tá? Que depois eu vou responder. Por quê? Porque se eu for responder todas as dúvidas agora, a gente vai parar muito, vai interromper e eu não vou conseguir passar para vocês tudo que eu quero passar, ok? Então, vocês podem deixar as dúvidas, que assim que terminar a live eu vou responder todas, vou fazer um vídeo e vou responder todas as perguntas, ok? Então, vamos lá, tá aqui, já entrou a Ivanilde, é minha aluna. Um beijo para você, minha querida. Auri Estética. O pessoal tá entrando, bom dia. A Jaque Ferreira. Então vamos começar. Gente, eu quero mostrar para vocês. Eu não tenho uma modelo, mas eu trouxe aqui uma boneca. Vou levantar um pouquinho mais aqui, ver se fica melhor para me mostrar para vocês. E dizer para vocês, quando eu comecei a minha vida de cabeleireiro, a minha maior dúvida era saber a quantidade de mechas que eu tinha que colocar naquele cabelo. E aí eu ia fazendo e às vezes eu acertava e às vezes eu errava. Por quê? Porque eu não tinha noção da proporção de mechas que eu tinha que colocar. Quando a gente faz os nossos cursos, a gente aprende a fazer a técnica, né? Nós aprendemos aí as mechinhas básicas, né? As mechinhas costuradinhas, nós aprendemos mechinhas na touca, nós aprendemos sobre slices, nós aprendemos fazer os eriçados, mas não passa pra gente a quantidade de mechas que eu tenho que colocar para determinado cabelo. E às vezes eu pegava uma cliente que tinha pouco cabelo, né? Ela tinha pouco cabelo e às vezes ela queria 50%, 60% e eu não sabia dosar aquela proporção. E às vezes eu pegava uma que tinha muito cabelo, queria a mesma proporção e às vezes eu fazia muito pouca mecha, porque eu não sabia dosar aquela quantidade. Então a gente tem que parar, todas as vezes que você for fazer mechas, é como se você estivesse fazendo um projeto, tá, gente? É como se você estivesse fazendo um projeto. A cliente sentou na sua cadeira, você vai analisar a estrutura do cabelo da sua cliente, se ele é fino, se ele é grosso, a quantidade de cabelo que ela tem, se esse cabelo ele é quebradinho, se é um cabelo de fio inteiro. Cabelos quebradinhos ele dá um resultado, cabelos de fio inteiro ele dá outro resultado. Isso era a minha maior dúvida e eu sofria com isso porque eu nunca conseguia. Às vezes eu imaginava que eu ia ter um resultado e eu não conseguia ter aquele resultado que eu esperava, porque eu não entendia da proporção de cabelo que eu tinha que fazer, pela quantidade de cabelo que a minha cliente tinha na cabeça. Com o tempo, com os erros e com os acertos, a gente vai aprendendo. Mas eu quero passar para vocês isso aqui hoje, que vai ficando mais fácil. Quando alguém fala sobre esses problemas, sobre essas dores, né, que a gente passa, que a gente sofre com isso. Porque você não consegue atingir a expectativa do cliente e você fica frustrado, né? Às vezes pensa até em desanimar, e aí você faz mecha, a cliente acha pouco, ela quer que você faça mais um pouquinho de mechas, e às vezes você fica chateado. Quando a gente está começando, que às vezes a gente não consegue atingir, né, esse ápice, né, do desejo da cliente, eu vou te dar uma dica. Nunca discuta com a sua cliente. Se ela falar pra você, eu quero umas 4 mechinhas aqui na frente que eu achei pouco, chama ela, faz essas 4 mechinhas que vai deixar ela satisfeita, que às vezes ela acha que está faltando, né? Faz essas 4 mechinhas ali que está faltando, faz uma pequena correção. Às vezes ela acha que você fez demais, ela queria menos. Aí você faz algumas mechinhas ali inversas, né? Deixando o cabelo mais
natural, porque ela não gosta de chamar muita atenção, ela não gosta de muito loiro, então a gente faz sim. E com isso a gente vai atingindo a satisfação, conseguindo chegar na total satisfação do cliente, e ele começa a te ver como uma boa profissional. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento para acertar de primeira, mas você vai adequando até você chegar no desejo da sua cliente, e com isso você vai tendo mais clientes, né? E as clientes falam bem de você e outras clientes vão vindo, certo? Então vamos lá. Essa boneca não é uma boneca que tem muito cabelo, tá? É uma boneca que tem pouco cabelo, né? Suponhamos que isso aqui é um cabelo médio. Na nossa região aqui, sempre as mulheres são muito cabeludas, né? Tem muito cabelo, uma quantidade de cabelo muito grande. Então a gente tem que dosar essa proporção. O que você tem que analisar quando você vai fazer essas mechas para você identificar e saber a quantidade de mechas que você tem que fazer? Porém, quando a cliente tem muito cabelo, você olha aqui no folículo e você vê 3, 4 fiozinhos no mesmo folículo, certo? Aqui tem muito e você não consegue nem ver o couro cabeludo da sua cliente. Essa cliente, você tem que fazer mechas menos espaçadas, ok? O que é isso, Neida? Fazer mechas menos espaçadas, para que tenha uma quantidade razoável de mechas. Porque se você colocar mechas muito espaçadas, o que vai acontecer? Quando você soltar o cabelo dela, não vai ter mechas nesse cabelo, vai ser pouquíssimas mechas nesse cabelo. Então o que é que eu quero dizer para você? Você vai colocar mechinhas distante um dedo, tá? Você vem aqui, você vai fazer suas mechinhas costuradas, né? Você vai fazer as suas mechinhas costuradas e essas mechinhas aqui você vai descolorir e aí você vem de novo tirando outras mechinhas na largurinha de um dedo, mais ou menos 1 centímetro, e você vai fazer mais outra sequência de mechinhas. Olha, aí você vai fazer suas mechinhas tradicionais, costuradinhas, e vai fazer outra sequência de mechas. Porém, quando a minha cliente tem muito cabelo, mas ela não quer grande quantidade de cabelo, de mechas na cabeça, ela quer um cabelo mais suave, ela quer um cabelo com menos mechas, ela quer às vezes disfarçar ali só um branquinho e ela não quer tirar a sua origem de morena, ela só quer dar uma iluminada, mas ela quer continuar, né, com as suas características de morena. O que você faz? Você vai colocar essas mechas mais espaçadas. Se essas aqui eu coloquei um dedo de distância uma da outra para que tenha mais iluminação, nessa daqui para que tenha menos, eu vou colocar uma quantidade de 2 dedos. Aí eu vou colocar 2 dedos, vou separar uma transparência, vou fazer as minhas mechinhas costuradinhas, né? E vou descolorir, ok? Então assim eu consigo ter um cabelo mais natural, um cabelo mais suave, um cabelo que não tenha grande quantidade de mechas. E eu chego aqui, tem uma cliente que quer muito, quase um global, né? Eu quero quase um global no meu cabelo, eu quero só que a minha raizinha fique esfumada, mas eu quero minhas pontas totalmente loiras. O que você vai fazer? Você vai pegar esse cabelo, você vai tirar mechinhas mais transparentes e você vai segurar ao meio, né? Você vai segurar ao meio e você vai eriçar todo o cabelo, você vai fazer com essa técnica eriçada. Nós temos empilhamento curto, né? Vocês anotem aí. Nós temos aqui empilhamento curto, empilhamento médio e empilhamento longo, ok? O que significa isso, Neida? Empilhamento médio, empilhamento curto e empilhamento longo. O que significa isso? Por exemplo, quando a gente vai usar a técnica do eriçado,
eu tô fazendo um cabelo todo eriçado, ele vai ter uma iluminação nas pontas maior. Minha cliente quer as pontas bem clarinhas, mas porém eu quero suavidade na raiz. Mas ela quer quase um global, bastante mechas, ela quer bastante mechas, porém ela quer aquela saidinha da mecha suave, com suavidade. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma mecha, tá dando pra vocês verem, gente? Olha, eu vou tirar uma mecha na transparência, olha, vou tirar uma mecha na transparência, eu vou segurar esse cabelo 4 dedos longe da raiz, nós vamos colocar 4 dedos longe da raiz e eu vou eriçar pouquinho. Eu ericei pouquinho, eu vou eriçando, subindo esse cabelo. Vai subir alguns fiozinhos mesmo, vai subir os fiozinhos menores, né? Vai subir aí os fiozinhos menores que vai dar aquela leve esfumadinha de raiz. E aí eu vou descolorir aqui a minha mecha e eu vou ter de 4 dedos abaixo, eu vou ter uma iluminação maior, né? Eu vou ter uma quantidade maior de loiro e bem pouquinho esfumado na raiz, bem pertinho, certo? Mas a minha cliente, ela não quer nem pouco e nem muito. Como que eu faço isso, Neida? Como que eu vou saber dosar essa proporção? Ela chega pra mim e fala assim, olha, eu quero um cabelo que tenha pontas claras, mas eu gosto da minha raiz mais esfumadinha, né, com esfumado natural, e eu não quero muito, eu quero 50% mais ou menos. Eu venho aqui, eu tiro a minha mechinha, né, na transparência, e eu seguro no meio. Olha o comprimento dessa mecha, né? Olha o comprimento. Então eu vou segurar no meio. Eu segurando no meio, quando ele sai esse cabelo, ele vai subir uma quantidade maior de cabelinho escuro. Se ele subir uma quantidade maior de cabelinho escuro, quando eu voltar esse cabelo, ele vai estar esfumado mais ou menos a metade da mecha e a ponta vai estar bem iluminada, do jeito que a minha cliente quer, ok? Certo? Então, esse é o empilhamento médio. E agora nós vamos falar do empilhamento longo. Tem pessoas que vai começar a fazer as mechas e ela fica assim um pouco insegura, né? Primeira vez que ela vai fazer mecha, normalmente quem nunca fez, ele chega e fala pra mim, fala, olha, eu quero bem pouquinho, não quero muito, não quero que apareça muito, eu só quero dar uma iluminadinha, tá? Não quero grande quantidade. Aí eu vou usar a técnica do empilhamento longo. O que é o empilhamento longo, né? Eu venho aqui, tiro a minha mechinha em transparência. Por que, Neida, precisa ser em transparência? Quando eu estou fazendo um loiro e a minha cliente quer a mechinha mais próxima da raiz do couro cabeludo, né? Quem tem cabelinho branco gosta das mechinhas coladinhas na raiz. Quem é mais jovem, não tem cabelinho branco, gosta às vezes de um cabelo mais esfumado, mais longe da raiz, né? Então quem tem cabelinho branco gosta próximo. E aí tem muitas pessoas que falam, eu faço cabelo eriçado e ele fica longe da raiz. Não, é só tirar mechinhas finas, tá? Mechinhas em transparência. Eu preciso ver o outro lado. Você vai colocar a sua mão e você vai ver a sua mão, né? A mechinha bem transparente, para que eu possa fazer o eriçado e ele não ter volume grande próximo da raiz e eu colocar o meu pentinho aqui bem encostadinho no couro cabeludo, certo? Então vamos lá. Voltando a nossa definição de empilhamento curto, médio e longo. Aí eu tirei a minha mechinha em transparência e a minha cliente quer pouca iluminação, ela quer mais nas pontas. Eu vou fazer um eriçado de ponta, ok? Aí eu vou segurar o meu cabelo na ponta e eu vou vir eriçando. E esse cabelo ele vai ficar muito suave. Por quê? Porque eu comecei lá, o eriçado lá de ponta, então o que vai sobrar aqui é pouco cabelo para ser descolorido, tá? E que efeito que vai dar esse, Neida? Ele vai dar um efeito de pontas mais clarinhas, mas ele vai ter um esfumado mais longo e as pontas bem iluminadas, tá? Posso colocar intervalos, Neida? Posso tirar um sombreamento? Minha cliente não quer ele muito claro também nas pontas? Pode. Posso fazer costuras? Pode. Um
conselho que eu vou dar pra vocês é o cabelo, quando a gente vai fazer morena iluminada, para dar um efeito mais bonito, o que a gente faz? A gente faz umas mechas costuradas mais largas, olha, mais largas, não fininhas, faz mechinhas mais largas, né? Para que dá aquele efeito, quando você faz o babyliss, você vê aquela definição da mecha. E eu fazer dessas mechas mais largas, posso eriçar para dar suavidade na saída da mecha? Pode sim, você pode eriçar para dar suavidade na saída da mecha. E aí você coloca as mechinhas costuradas mais largas, faz o eriçado, né? E aí você vai ter aquele cabelo com mais iluminação nas pontas, saída de mechas mais suave e as mechinhas costuradas para dar aquele efeito, né? De mescla, um cabelo escuro com mesclas claras, então fica muito bonito. Por exemplo, eu tenho clientes que gostam de efeito de touca, né? Tem clientes que gostam, ela não gosta daquela mechinha muito marcada, ela não gosta daquela mechinha muito definida, ela quer um cabelo mais misturadinho, ela quer que mescla com o escuro que ela tem. Como que eu vou fazer isso, Neida? Você vai tirar mechinhas finas, ó, em transparência, você vai tirar mechinhas finas, isso fazendo no papel, tá? Você vai tirar mechinhas finas e vai dar uma leve eriçadinha e você vai deixar sombreamento para dar profundidade, aí ele vai mesclar. Só que você não pode deixar, por exemplo, um sombreamento muito largo, né? Por exemplo, de 2 dedos, aí vai ficar poucas mechas. Então, o ideal é que você tire uma mechinha aqui de meio centímetro, tirou aqui meio centímetro, e você divide ela ao meio, deixa essa daqui para ser o seu sombreamento, que vai mesclar com o que você vai fazer, as mechas que você vai fazer, e essa aqui você faz um leve eriçado. Outra pergunta que acontece muito, Neida, posso fazer essa mecha, tirar ela aqui na horizontal ou na diagonal, reta, sem fazer costurado, sem fazer zigue-zague? Pode, gente, pode sim. Se ela for bem transparente, pode. Os cabelos mais bonitos, os efeitos mais bonitos que a gente tem hoje no mercado é quando a gente intercala várias técnicas. Por exemplo, eu quando vou fazer um cabelo com a minha cliente, que é um cabelo com a mechinha muito coladinha na raiz, mas ela quer um efeito mais moderno e quer uma iluminação maior nas pontas, como que eu faço? Eu faço essas mechas com técnicas intercaladas. Por exemplo, eu tiro aqui uma mechinha na largura de um dedo, né? Tirei aqui uma mechinha na largura de um dedo, eu venho aqui, divido ela, separo essa pra cima, e eu pego esse restante da minha mechinha e eu vou fazer ela eriçada. Primeiro eu faço a de baixo, prestem atenção, tá? Primeiro eu faço a de baixo eriçada, bem coladinha na raiz, tá? Bem coladinha na raiz, em transparência, olha, a mechinha em transparência, tá? Fiz essa mechinha, tá? Coloquei o papel nela, solto essa mechinha, pego a minha mechinha de cima, e eu faço costuras tradicionais fininhas. Olha, costurinhas tradicionais fininhas, tá? Costurinhas tradicionais fininhas. Por quê? Porque essa mechinha vai ser uma mecha, né, com técnicas intercaladas, não vai ficar esse cabelo comum, né? Um cabelo comum, fez na touca, por exemplo. A gente não tem muito o que fazer quando você está com a touca. Puxou ali os buraquinhos, descoloriu e você fez o cabelo. Agora, quando eu faço ele no papel, eu tenho essas opções de fazer umas mechinhas eriçadas na parte de baixo e na parte de cima eu já faço aquelas mechinhas costuradinhas tradicionais. Fica coladinha na raiz, dá um efeito lindo, pontas mais claras e as mechinhas bem coladinhas na raiz. Eu gosto muito desse efeito porque eu já tenho cabelinho branco, então eu gosto desse efeito, eu acho muito bonito. Tá, outra coisa, eu tenho clientes que gostam das pontas totalmente claras.
bastante iluminação nas pontas. Qual que é a técnica que eu vou usar, Neida, para fazer esse cabelo que tem bastante eriçado, bastante iluminação nas pontas e muitas mechas na parte de cima, levemente esfumado? Você vai fazer toda a cabeça com mechas finas, toda a cabeça com mechas finas e um eriçado de meio, tá? Você vai fazer um eriçado médio, um empilhamento médio. E aí você vem aqui, pega esse cabelo no meio, eriça, coloca bem pertinho do couro cabeludo e você faz a sua mechinha toda assim. Usa muito, tá? Usa muito. Ultimamente as mulheres andam gostando muito dessa técnica de iluminação, bastante iluminação nas pontas e uma raiz mais naturalzinha, mas que apareça as mechas, que não fique escuro, porque geralmente as pessoas que vão fazer as mechinhas, às vezes tem um cabelinho branco, né? E ela quer que apareça mechas na raiz. Mesmo que a gente use uma sobrancelha escura, bem marcada, como a minha, né? Ela quer uma suavidade aqui para dar harmonia, né? Com todo o rosto. A gente tem que usar o visagismo nessa hora para dar harmonia com todo o rosto, esse esfumadinho. Mas ela quer que apareça as mechas, olha, ela quer que apareça as mechas. Então essa técnica de você fazer mechinhas finas e fazer ele todo eriçado vai te dar esse efeito de muita iluminação na ponta e esse esfumadinho aqui na raiz, ok? Certo, pessoal? Então assim, quais são as técnicas que a gente tem, Neida? Quais são as técnicas que a gente tem? Nós temos a técnica das mechinhas tradicionais, que são as mechinhas bem fininhas, transparentes, costuradinhas pequenininho, né? Mechinhas bem costuradinhas. Nós temos as slices. O que são slices, gente? São fatias. Às vezes a gente tira umas mechas mais largas, né? Com um intervalo mais largo para dar aquele efeito de mescla ou escuro com claro. Nós temos as técnicas do eriçado, né? Nós estamos usando muito essa técnica agora dos cabelos eriçados. Porém, agora a gente tem outra técnica. Tem muitas pessoas que falam para mim, Neida, não gosto da técnica do eriçado na hora de desembaraçar. Cabelos finos, esse cabelo quando está molhado, eu não consigo desembaraçar. Gente, não é só vocês. Tem muitas pessoas que têm dificuldade na hora de desembaraçar. Às vezes a gente vai em cursos, né? A modelo tá ali fazendo aquela cara, sofrendo, e às vezes a pessoa não tem a técnica para desembaraçar. Então eu quero mostrar para vocês. Eu posso pegar um cabelo desse e fazer o eriçado e molhar ele, né? Fazer aquele eriçado. O pessoal fala, fazer aquela buchinha lá em cima, depois como que isso vai desmanchar molhado? Olha, fizemos aqui o eriçado, fizemos a buchinha. Existem escovas apropriadas para desmanchar esse eriçado aqui. E técnica também, tá? Técnica também. Existem essas escovas. Essa daqui, a marca dela é Marcoboni. Essas escovas, elas têm umas cerdas, olha aqui, ó. Elas têm umas cerdas molinha, ó. A cerda dela é bem molinha. Então ela não puxa o cabelo, ela dobra quando o cabelo está com dificuldade para ser desembaraçado. E às vezes ela faz um barulhinho até assustador. A cliente às vezes pensa que o cabelo está até saindo todo na escova, mas não. Então ela é uma escova diferenciada. O nome dela é escova desembaraçadeira. Ela é própria para esses eriçados. Como que eu vou fazer isso, Neida? Como que eu vou desmanchar esse eriçado? Você começa de ponta e vai subindo aos poucos. Olha, você começa na ponta e vai subindo aos poucos e o cabelo vem todo, tá? Quando ele tá molhadinho, é um pouco mais difícil do que no cabelo seco, mas é muito mais fácil com essa. Posso fazer com essa escova raquete, aquela raquete comunzinha que tem uma bolinha aqui na ponta? Não. Por quê? Porque essa escova, ela tem uma haste mais durinha. Se ela não dobrar quando eu estiver eriçando, eu vou tirar ali muito cabelo, eu vou ter perca de cabelo, tá? Essa escova é para me pentear cabelo seco, finalizar um cabelo,
é desmanchar cachos quando eu tô finalizando o cabelo. Ela é para isso, um cabelo que já foi tratado, um cabelo que já foi escovado. Escova raquete é para finalização. Ou posso usar ela para fazer técnicas de mechas. Muitas pessoas passam, porque como ela tem essas bolinhas, você faz um pozinho mais durinho, você passa aqui em cima, fica preso nessas bolinhas e você pode fazer uma iluminação suave, tá? Você pode fazer uma iluminação suave, mas ela é usada mais para finalização. E essa escovinha que eu mostrei para vocês aqui, Marco Boni, ela tem várias versões. Ela vem desse jeito, parecendo aquelas escovinhas, né, de escovar roupa, sapato, antigamente, né? Hoje todo mundo quer máquina. Antigamente a gente usava essa escovinha para escovar roupa, escovar sapato, tênis, mas tem ela também nessa versão, é a mesma escova. Essa daqui não tem cabo e essa tem cabo, a mesma coisa. Procurem, ela não é cara, essa escova, mas olha, ela faz um barulhinho e as hastes é bem molinha, não tem bolinha na ponta, tá? Não tem bolinha na ponta. Ela é bem molinha, as hastes dela chega dobra, ok? Então aconselho vocês que façam isso. E eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz um curso de técnicas de mechas com o russo, né, na Rússia, e aprendi a fazer uma técnica com secador. E aí tem muitas pessoas que veem e ainda não testou. Para quem tem essa dificuldade em desmanchar o eriçado, essa técnica do secador, ela dá o mesmo efeito do eriçado, tá? Você vai colocar o seu secador na temperatura fria, não é temperatura quente. Você vai dividir, olha, você vai dividir a sua mecha. Deixa eu prender esse cabelo aqui, que vocês vão ver o efeito que ela dá. A mesma coisa de fazer o cabelo eriçado, tá? A mesma coisa. Prendendo aqui. Ó, separa a sua mecha. Separa a sua mecha em transparência. Gente, eu tô colocando as mechas aqui na horizontal, mas a gente usa mechas na vertical, diagonal, então depende da técnica, tá? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vou falar um pouquinho sobre isso. Tirei a minha mechinha na transparência, ó, tirei a minha mechinha na transparência e eu seguro aonde eu quero o efeito, como se fosse o efeito do empilhamento, tá? Mas ele é o efeito de sopro. E aí, se eu quero um efeito de empilhamento curto, médio ou longo, é a mesma definição que eu passei para vocês, certo? Então, vocês seguram essa mecha, segurem, penteiem bem, vem com o secador frio lá na raiz, tá? Vem com o secador frio lá na raiz e você vai, ó, puxando pra ponta até sair todo o cabelinho. Ó. É o mesmo tempo que você gasta para fazer o eriçado, é o que você gasta para fazer. Olha isso aqui. Ó. Os cabelinhos mais curtos, os baby hair, os cabelinhos que às vezes tá quebrado, os cabelinhos que estão nascendo. Ele vai te dar o mesmo efeito do eriçado e você não vai ter aquele problema de ficar desembaraçando. E ele te sobra aqui, olha, te sobra aqui a mechinha em transparência, ok? Então essa técnica é uma técnica que não é muito usada no Brasil, mas fora do Brasil, na Rússia, né, a gente tem grandes profissionais na Rússia, na área da beleza, cabeleireiros muito bons, e usam bastante essa técnica. Por quê, gente? Por que eles usam essa técnica? Porque quando a gente vai desmanchar um eriçado, às vezes a gente tem um pouquinho de perca de cabelo, né? Você descoloriu aquele cabelo e você tá ali fazendo, né, o desembaraçamento aqui. Às vezes não deixa de ter um pouquinho de tração no fio. E o fio descolorido, ele é um fio sensível. Se ele der um nozinho, ele der uma travadinha e eu forçar, às vezes eu perco um pouco desse cabelo, ok? E essa técnica do secador, ele não acontece isso. Ó. Eu já separei a quantidade de cabelos que eu quero
mas ele está sem eriçado, né? Então fica muito fácil para quem quer fazer a técnica, desenvolver a técnica de empilhamento, quer ter aquele efeito de pontas bem iluminadas, raizinha esfumada naturalmente e não quer fazer o eriçado porque não consegue. A gente tem sensibilidade extrema no couro cabeludo, né? Ela tem um couro cabeludo bem sensível, gosta do efeito, mas não gosta de sentir a dor, né? Então a gente usa essa técnica do secador. Gostaram aí dessa técnica, gente? Experimentem. Qualquer dia eu vou fazer um cabelo todo, vou gravar para vocês verem eu fazendo com essa técnica, ok? Uma pergunta que me fizeram: Neida, posso fazer divisão das mechas na diagonal, na vertical, na horizontal? O que significa isso? Às vezes tem muito cabeleireiro que tem dificuldade em identificar, né? Às vezes a gente fala, vou fazer um cabelo na diagonal e ele fica meio perdido, confunde às vezes diagonal com horizontal, com vertical, né? Então vamos lá. Vamos fazer um traçado reto. Esse traçado reto é minha linha vertical. Tudo que tiver assim, vertical. O que tiver assim, horizontal. E o que tiver assim, diagonal, certo? Vamos colocar aqui, ó, diagonal, horizontal, diagonal, horizontal e vertical, certo? Ainda posso fazer mechas na vertical? Pode sim, gente. Eu faço uma técnica de empilhamentos e eu faço ela na vertical e ela dá um efeito bem bonito e ela não fica marcação, tá? E aí a gente não usa muito, mas é possível, muito possível, e dá um efeito bem bonito. Qualquer dia eu vou colocar lá pra vocês o cabelo e vou marcar lá o cabelo que eu fiz com a técnica na vertical e vocês vão ver que é bonito. Olha, aqui eu vou fazer, eu divido o cabelo aqui em 3 partes. Ó, aqui eu divido o cabelo em 3 partes. Em 3 partes. E eu faço ela na vertical. Como assim, Leila? Olha, eu vou fazendo mechas na largura de um dedo e tiro ela na vertical, no comprimento. O que acontece? Eu pego essa mecha, eu coloco ela aqui, nesse sentido, e eu vou eriçar. Ó, eu vou eriçar esse cabelo. E eu coloco o papel aqui e faço a descoloração. Concorda comigo que na hora que essa mecha descer, que ficar um fiozinho em cima do outro, vai desmanchar toda a marcação, porque se eu tivesse feito ela na horizontal, então é dessa forma. Você vai fazer todo esse cabelo aqui desse jeito. Olha, aí você vem para a parte do meio, tira a mechinha na vertical. E aí você vem, eriça, olha, eriça, olha lá a mechinha na transparência. Quando ela descer, houve o empilhamento e não tem marcação, ok? São as mechinhas feitas na vertical. Ainda posso fazer mechinhas na horizontal? Pode sim. Posso fazer mechinhas na horizontal sim. Conheço muitos cabeleireiros que fazem mechinhas na horizontal e não fica marcação. Por que não fica marcação? Porque as mechinhas que são feitas na horizontal, eu vou fazer elas em zigue-zague, tá? Olha, aí, como que eu vou fazer zigue-zague e fazer uma mechinha transparente? Prestem atenção. Vamos fazer então aqui as mechinhas. Olha, eu venho aqui com o cabinho do meu pente e eu tenho que ver ele na raiz, na cabeça da minha cliente, fazendo zigue-zague, sobe e desce. Olha para vocês verem, tá?
E aí eu vou fazer ele na horizontal, mas eu vou fazer ele todo no zigue-zague, ó. Fiz ele todo no zigue-zague. Qual que é o efeito que isso aqui dá? Ele dá um efeito de mechinhas tradicionais. Porque o zigue-zague pequenininho, ele vai fracionando essas mechinhas, ele vai dividindo essas mechinhas. Então, quando eu levanto o cabelo, eu vejo aqui, ó. Eu levanto o cabelo, eu vejo lá o costuradinho do zigue-zague pequenininho. Tá vendo que eu vejo lá o zigue-zague pequenininho? Então, ele não vai me dar marcação. Fiz essa mechinha aqui, eu venho, tiro outra mechinha, meio centímetro. Tiro outra mechinha, meio centímetro. Venho de novo fazendo o zigue-zague encostadinho no cabelo do couro cabeludo da minha cliente. E é rápido, gente. Essa técnica é boa e é rápida, tá? Muito boa. Posso fazer mechas na horizontal também. O que é mechas na diagonal, Neida? O que é mechas na diagonal? Mechas na diagonal é quando eu tiro esse cabelo com uma certa elevação. Olha, isso aqui são mechas. Ela não é reta, né? Ela não é horizontal, ela não é vertical, ela é levemente inclinada. Então, essa daqui são as mechas que é feita na diagonal. Uma das técnicas mais usadas que tem. Aqui eu posso fazer ela em zigue-zague. Aqui eu posso tirar essa fração aqui, tirar mais uma e fazer costurado, mechas largas. Posso tirar uma mechinha bem transparente e fazer ela toda eriçadinha. Então aí vai do efeito que eu quero. Quando eu começo a treinar, eu começo a entender o resultado de cada técnica, de cada efeito. Gente, são milhões de técnicas. Milhões de técnicas. Então o que a gente tem que fazer? Treinar, testar. Conselho que eu dou para vocês. Comprem uma boneca no Mercado Livre, né? Ou se tiver algum distribuidor perto de você. Elas não são caras, são as bonecas de cabelos naturais, cabelos humanos, para você treinar, para você ter agilidade, para você montar uma cabeça com mais rapidez. Por exemplo, eu demoro às vezes 1 hora para montar um cabelo, 40 minutos, dependendo da técnica, 1h30, mas isso é muito treino durante, né, aí ao longo do tempo, a gente tem muito treino pra gente ir aprendendo, ok? Certinho? Agora vamos falar um pouquinho sobre técnicas da parte da frente. Por exemplo, se a minha cliente tem uma franja curta, quem que nessa pandemia, em casa, não teve uma cliente que cortasse uma franja curta no cabelo? Quem? Né, gente? Me fala quem? Eu tive. E aí, tá usando muito essa técnica do hair contour, aquela franja mais marcada, mas quem cortou essa franja curta não pode fazer essa técnica, né, de contorno, porque a gente tem que deixar uma franja mais marcada para que quando ela abrir esse cabelo eu tenha aquele efeito de franja mais marcada. Então, mecha curta não tem como. Qual que é a melhor técnica, Neida, para fazer quem tem mecha curta, né? Para fazer uma franja marcada, efeito do hair contour, para fazer um contorno, né, em volta de toda a cabeça, eu preciso ter uma franja mais ou menos altura, o mínimo altura do queixo, tá? Para que ele tenha um acompanhamento do restante de toda a cabeça, ok? Agora vamos falar da mecha curta. Por exemplo, minha cliente fez aquela mechinha bem curtinha. E qual técnica que eu vou usar? Gente, tem que ser a técnica das mechas tradicionais. Em franja curta não pode colocar mecha larga, não pode colocar mecha marcada, tá? Então tem que ser aquela técnica das mechinhas tradicionais, com espaçamento entre uma e outra. Vai tirar mechinhas na transparência e aí você vai costurá-las, tá? Olha, aí você pega essa mechinha e você vem fazendo as costurinhas. E aí você vai descartar algumas
você vai descartar algumas e as outras você vai descolorir, ok? Para quem tem franja curta, essa é a técnica, tá? Essa daqui vai dar a mescla, essa daqui vai dar a profundidade e essa daqui é a que você vai colocar no papel que você vai descolorir. Mechinhas transparentes, tá? Até terminar a franja da sua cliente, você vai usar essa técnica, ok? Agora vamos falar de franja de contorno, franja marcada, que dá esse efeito. Olha, essa aqui é até uma franja mais marcada, dá esse efeito com a franja mais marcadinha. Como que é que a gente faz, né? Gente, qual que é o terror do cabeleireiro? Tem muitas pessoas que às vezes ensinam a fazer aquela franja, né, do contorno, aquela franja marcada, porém a saidinha da mecha fica laranja. Quando o cabeleireiro vai escovar aquele cabelo, tá lá aquele dedinho de mecha laranja saindo da mecha. Qual que é o segredo? Todo mundo tem esse cabelinho aqui, ó, pessoal. Tá vendo esse cabelinho aqui que todo mundo tem? Esse cabelinho você não vai descolorir, você não vai pegar ele, você não vai pôr ele no papel, ok? Ele que vai dar suavidade para a sua mecha do hair contour. O que eu vou fazer? A boneca ela não tem, né? Esses baby hair. Mas todo ser humano tem. É raro você pegar uma pessoa, uma cliente que ela não tem um baby hair. Você vai, em todo o contorno aqui da franja dela, você vai pentear esse baby hair para baixo. E esse baby hair, ele vai dar suavidade na saída da sua mecha de contorno, tá? Aqui na franja, para que não fique aquela marcação. Tem baby hair? Penteia, não pegue ele, não faz ele. Por quê? Porque ele dá um efeito de cabelinho quebrado. Às vezes a cliente fala pra você, mas eu quero que pegue porque eu tenho cabelinho branco. Não precisa pegar porque não mostra, tá? Porque os baby hair são cabelinhos muito curtinhos. Quando a gente descolore eles ficam muito sensibilizados porque são cabelos muito fininhos, tá? Então ele fica armadinho pra cima. Então a gente não faz isso, ok? Então, você penteia o baby hair, você vem aqui, tira uma mecha, pode ser em zigue-zague, pode ser na horizontal, contando que essa mecha seja muito transparente, ok? Essa mechinha aqui, ela tem que ser muito transparente para você fazer a sua mecha de contorno. Você fez isso daqui, pode dar uma eriçadinha, né, do empilhamento que eu acabei de falar para vocês, curto, só para dar aquela leve suavidade. Tirou o baby hair, já vai dar suavidade na saída da mecha. Aí você dá aquela leve eriçadinha, coloca no papel, descolora. Faz uma sequência, por exemplo, eu gosto de fazer franja marcada na largura de 2 dedos, mas eu tenho cliente que às vezes esse espaço da testa até o topo da cabeça, às vezes é muito longo, e às vezes você pode colocar até 3 dedos, contando que você faça aí 3, 4 mechinhas para fazer sua mecha marcada sem intervalo. Sem intervalo, a mecha fica marcada, ela é sem intervalo. E aí você faz a sequência dessas 3, 4 mechinhas e sempre dá aquela eriçadinha de empilhamento curto, tá? Eriça aqui e coloca. Porque senão o que acontece? Ele não vai dar suavidade na saída da mecha, se você não fazer esse eriçadinho de empilhamento curto. Vai ficar muito marcado, onde você aplicou o produto vai ficar muito marcado. E outra coisa, quando você for fazer a aplicação do produto, você pode fazer na horizontal, mas na hora que você estiver terminando, você coloca o pincel na vertical e vai limpando um pouco daquela saidinha. Deixa um pouquinho de produto na aplicação, tá? Daquela mechinha ali da frente. Então você pode fazer uma sequência de 2 a 3 dedos, e você pode fazer uma sequência aí de mechinhas transparentes, 4, 5 mechinhas extremamente transparentes, é o que dá suavidade, que deixa aquela mecha bonita, ok? Outra coisa que eu queria falar com vocês, quando a gente está montando as mechas no papel, a gente está montando aqui as mechas no papel, aquelas clientes que têm aquelas entradinhas, as clientes têm aquelas entradinhas aqui, tem aqueles baby hair.
Às vezes a pessoa faz a mecha aqui, né? Faz o contorno aqui, faz aqui e aqui fica um buraco escuro que faz aquele escuro subindo aqui. Não fica bonito quando ela prende o cabelo, né, gente? Não fica. O que a gente faz quando isso acontece? Aqui, você vai fazer as mechas. Você vai fazer as mechas aqui na diagonal, na frontal, lateral aqui da sua cliente. Você vai pegar mechinhas em transparência e você vai fazer elas em transparência, você vai fazer aqui na diagonal para frente. Uma das técnicas, ok? Quando aquela entradinha é muito grande, o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquele cabelo com aquela entradinha. Você viu que tem bastante baby hair, que chega faz uma curvinha, você vai pegar esse cabelinho fazendo uma meia lua, tá? Aqui você vai fazer uma meia lua e você vai pegar esse cabelinho, vai dar aquela leve eriçada para que não fique aquele buraco escuro aqui, tá? Aí você tem iluminação aqui e aqui aqueles buracos escuros, porque não pegou esse cabelo da entradinha do cabelo da cliente, ok? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Sempre eu falo, gente, os detalhes é que te dá um cabelo bonito, tá? É os detalhes que a gente tem que reparar e é os detalhes que faz com que esse cabelo fique bonito. Outra técnica de contorno que eu gosto também, que eu não preciso às vezes fazer esse cabelo aqui na diagonal. E aqueles cabelos que ele fica, né, o centro nas costas, o centro, a parte de trás, o meio aqui mais escurinho e as laterais mais clarinhas, como que é que eu faço aquele cabelo? Venho aqui, gente, ó, eu gosto de dividir o cabelo aqui com essa franja desse jeito quando eu vou fazer. Separo aqui e aí eu venho na horizontal. Vou pegar mais em cima um pouquinho, porque é boneca. Aí eu venho na horizontal, ó, tiro a mechinha em transparência, e eu vou fazer a técnica do empilhamento, tá? E aí eu venho aqui, vou separar, presta atenção, vou separar aqui uma mechinha na frente da largura de um dedo. Separei a minha mechinha aqui da largura de um dedo, eu venho aqui e eriço. Por quê? Porque aqui eu quero mais suave, mas no contorno do rosto eu quero mais marcado. Eu quero a franja, a frente, todo o contorno do rosto todo marcado. Aí ericei. Vim aqui, peguei a minha mechinha que eu separei, junto com essa e faço um eriçadinho curto. Que efeito que eu tive aqui? Aqui vai ficar mais suave, mas o contorno do rosto vai estar todo mais iluminado. Posso fazer na diagonal até chegar aqui dessa forma, ok? Só que na hora que terminar, que você encontrar com a franja, aí daqui pra cima você vai parar de separar essa mechinha. Você só vai separar essa mechinha, né? Vamos de novo? Ó, fiz a divisão, a largura da minha mecha, tirei ela aqui em transparência, tirei uma mechinha na largura de um dedo, separei, ericei esta, pego a minha mechinha aqui, eu separei, junto novamente e faço um eriçado curto. Se eu fizer isso, concorda comigo que aqui eu vou ter uma iluminação maior, um contorno, né, em volta do rosto. Quando eu quero aquele efeito de franja iluminada, de franja mais marcada, a frente toda mais marcada, e eu quero aquele efeito de laterais mais claro, eu vou fazer uma sequência de mechas. Aqui. Eu coloco em média 4 mechas sem intervalo, só eriçado. Um eriçado médio. Faz uma, aí você faz 2, aí depois você faz 3. Faz uma, faz 2, faz 3, faz 4. Quando você escovar esse cabelo, você fazer o babyliss, essa parte aqui que eu deixei sem intervalo, sem sombreamento para fazer mescla, ele já vai me dar um efeito mais claro. E aí eu jogo aquele cabelo para trás, então as minhas laterais vão estar mais claras
e aquele meio vai estar mais esfumado, mais suave. Eu gosto muito desse efeito, acho muito bonito, acho lindo esse efeito, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês, quando a gente faz essas mechas de hair contour, né? O contorno da cabeça todo é bem marcado, mas não tem os cabelos que a gente deixa um efeito aqui assim, meio na diagonal, aqui bem natural e esse contorno só em volta. O que você faz? Como que é feito isso, Neida? Vou te mostrar aqui como que é feito. Tem vários cabeleireiros famosos que usam essa técnica, tá? O que eu vou fazer? Olha, eu vou separar a minha mecha na largura de um dedo. Isso aqui já está acima da franja. Aqui a gente não está fazendo, separando mechas para contorno. É só para dar aquele efeito de naturalidade na diagonal aqui. Fica aquela partezinha mais escura com aquela iluminação mais nas pontas. Eu pego esse cabelo, né? Eu separo ele aqui. Eu venho com um empilhamento mais longo, só que eu vou subir esse cabelo já na diagonal, ó. Eu vou subir esse cabelinho já na diagonal, ele já não vai ficar aquele eriçado reto. Dá pra ver? Ó, tá na diagonal o meu eriçado, tá? Certo, gente? Olha lá, ó. Meu eriçado já fica já na diagonal. Aí eu coloquei o meu eriçado mais longo, mais longe da raiz. Fiz um eriçado na diagonal. Se eu tiver assistente, ela vai segurar aqui com a mão pra mim. Se eu não tiver, eu venho aqui e coloco uma presilhinha. A presilhinha fica melhor pra vocês verem. Olha lá o eriçado. Ó, o eriçado já está aqui na diagonal. E eu vou aplicar o produto na diagonal. Eu não vou vir com ele reto. Quando eu for terminar essa raizinha aqui, eu vou dar leves esfumadas para naturalizar a saída da minha mecha, tá? E aí, essa partezinha ficou mais escura, mas tem alguns fiozinhos que intercalam com essa parte. O que você vai fazer? Você vai pegar essa partezinha aqui, muito transparentinha, e você vai eriçar bastante até o couro cabeludo da sua cliente, e você vai deixar ele cair sobre essa mechinha que ficou aqui na diagonal e vai dar aquele efeito de franja bem iluminada. E aqui você olha e parece que nem tem mecha, mas fica muito bonita essa técnica, ok? Gente, tá muito confuso, tá dando pra vocês entender o que eu tô falando, a técnica que eu tô falando pra vocês? Vocês estão conseguindo assimilar? Responde aí pra mim saber o que vocês estão pensando, se tá bom, se a explicação tá boa, fala aí, por favor. Ok, pessoal? Então, nós já estamos já 5 minutos para encerrar a nossa live. Eu quero deixar ela salva e eu quero pedir uma coisa para vocês. Se você conhece algum cabeleireiro que você acha que precisa dessa informação, às vezes você gosta de fazer o cabelo com ela e às vezes ela não tem tanta informação sobre técnica, por favor, venha nesse aviãozinho aqui do lado esquerdo e mande pelo menos para 3 pessoas, para que ela possa ter essa informação. Quando a gente tem um conhecimento, a gente adquire um conhecimento, a gente tem que repassar. Conhecimento guardado não leva ninguém a nada, ok? Então quero pedir vocês que façam isso, dispare esse aviãozinho, envia para as pessoas que vocês conhecem, as cabeleireiras. Gente, no início a gente sofre tanto, é tanta dúvida, é tanta dor. E nessa pandemia, às vezes as pessoas não têm condições de investir, né, na carreira, de pagar um bom curso. Então, assim, essas informações são muito válidas. E eu peço vocês vão estar me ajudando, né, me ajudando a passar para mais pessoas esse conhecimento. E quando a gente dá de bom coração, Deus retribui. Faça a sua parte, que Deus também vai abrir as portas para vocês e vai dar bastante coisas para vocês também em forma de retribuição de uma boa ação, ok? Então vamos encerrar a nossa live. Eu quero deixar essa live salva. Eu vou deixar essa live salva até sexta-feira. Até sexta-feira eu vou deixar ela salva para que possa alcançar mais pessoas, para que possa ajudar mais pessoas, ok? E espero que tenha aqui as perguntinhas de vocês. As perguntinhas que tem eu vou responder todo mundo, porque eu sei que vai aparecer dúvidas,
né? Então você faz questão de ajudar, de responder todo mundo. Mas me ajudem, dispare esse aviãozinho, divulga aí essa live e até a próxima live, ok? Um grande beijo para todo mundo que esteve presente aqui comigo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, né, no horário de almoço, mas quem sacrifica evolui. A gente precisa sacrificar para a gente aprender e para a gente evoluir, ok? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente!